Senhor nosso Deus, nosso Pai, Amém. nós te agradecemos. Te Amém. agradecemos por esse privilégio da tua palavra estar habitando no nosso coração e a cada Amém. dia sendo revelado mais e mais das insondáveis riquezas de Cristo Jesus. Ó Pai, que o Senhor completa a obra na vida de cada irmão. E Amém. cada irmão que está ouvindo essa palavra, daqueles que vão vir depois, Senhor, que o Senhor possa, através do teu Espírito, trazer uma palavra para os nossos corações no dia de hoje. Nós Amém. agradecemos, Senhor, agradecemos por tudo que o Senhor fez por nós, ó Pai. Amém. A Ti toda a honra e toda a glória, ó Pai. E Amém. agora nessa reunião, ó Pai, que nós possamos manter essa comunhão com o Pai e com o Filho, através do Teu Espírito, ó Pai. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Então, tem um versículo aqui, irmãos, que pode, vamos dizer, identificar o ministério do apóstolo Paulo em Romanos 15:16. É bem notório, né? Romanos, capítulo 15, versículo 16. Vamos começar com esse versículo, então, irmãos. Sim. Para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Isso. Amém. Amém. E o Romanos 1, versículo 1, descreve também o chamamento do apóstolo, né? Romanos capítulo 1, versículo 1 disse: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. E é impressionante, irmãos, porque quando nós falamos do apostolado do nosso irmão Paulo, né? Vamos dizer, era um ministério em contraste aos outros apóstolos, né? E é muito interessante que nós temos ali em Gálatas capítulo 2, né? Que Paulo ele teve aquela aproximação àqueles apóstolos, né? Principalmente Pedro ali. E você vê, como disse assim, existia aquela harmonia entre eles. Embora ele estava direcionado para os gentios, o ministério do apóstolo Paulo, como disse aqui no versículo 15 do capítulo 15, disse: Entretanto vos escrevi, parte mais ossadamente, como para vos trazer isto de novo, a memória por causa da graça que me foi otorgada por Deus. Ou seja, a ousadia e esse ministério que ele tinha de levar e escrever ossadamente sobre o que ele já tinha falado, ou seja, ratificando o evangelho, era pela graça de Deus. Então, a graça de Deus foi abundante nele. Então, não vamos incorrer no erro de exaltar a pessoa dele, senão a graça de Deus nele, né? E 1 de Coríntios 15 mesmo também, versículo 9, se os irmãos voltar um pouquinho para trás, disse assim, é, 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 9, né? Nós estamos em Romanos, mas agora 1 de Coríntios. Versículo 9, disse assim, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado, não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Olha só, irmão. Mas, olha, irmãos, mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Aleluia! Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Então, olha, irmãos, a base desse ministério que ele desenvolveu era a graça de Deus sendo manifestada nele. E uma frase que me impressiona, irmãos, é que a graça de Deus não foi vã. Eu não sei se o irmão ouviu, mas a reflexão é muito importante que trouxe isso aqui. Porque todos nós temos recebido dessa graça, irmãos. E quando nós falamos da graça de Deus, não podemos deixar de ler um versículo que é chave nisso aqui.
João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 16. E é importante porque nós estamos falando da graça. De onde que vem a graça, irmãos? Isso que é muito, muito importante considerarmos, né? Ó, porque todos nós temos recebido da sua plenitude, graça sobre graça. E aqui está falando de quem? João está dando testemunho desse verbo que se fez carne. E todos nós temos recebido da plenitude, graça sobre graça. E o 17 nos mostra uma distinção, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então podemos afirmar e podemos declarar que esse ministério que o irmão Paulo desenvolveu, esse chamamento que ele teve, vamos dizer assim, tinha uma base muito sólida da graça de Deus sendo derramada na vida dele. Deus seja louvado por isso, irmãos. Toda a glória e toda a honra ao irmão Paulo. Deus. Adeus! Aleluia, glória a Deus. E logicamente, irmãos, nós podemos considerar também que ele foi uma pessoa que se colocou, vamos dizer assim, na posição correta, irmãos. Nós precisamos lembrar que no capítulo 13 de João tem um registro muito interessante, né? Quando Jesus, o Senhor Jesus vai falar com seus discípulos, João 13, e uma das coisas que me impressiona aqui quando nós lemos o capítulo 13, porque o Senhor vai mostrar, o Senhor Jesus vai mostrar o ministério dele. Capítulo 13 nos mostra, vamos dizer, de uma maneira muito prática, por que Jesus estava aqui na terra. E começa no versículo 1, né? Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado aos seus, olha essa expressão, irmãos, quem estava no, amado aos seus que estava no mundo, amou até o fim. Então, quando nós falamos de alguém que entrega a sua vida por causa do chamamento, que melhor exemplo da pessoa de Jesus Cristo, irmão? Ele estava aqui na terra com um propósito da parte do Pai, um chamamento da parte do Pai. Vamos dizer assim, ele tinha uma vontade para ser cumprida. Assim como a gente faz o espelhamento com o apóstolo Paulo, né? Porque nós estamos falando do testemunho e autobiografia do apóstolo Paulo. Nós temos aqui, nesse resumo de um versículo, irmãos, a autobiografia do Senhor Jesus, ó, irmão. Que impressionante esse versículo, né? E quando nós falamos do amor que o Senhor teve para os seus, não se estende aos discípulos somente. Ó, irmãos, o sentimento do Senhor Jesus envolve todos nós. E quando ele disse que amou os seus até o fim, vamos dizer, está falando aquelas pessoas que estavam perto deles, aqueles irmãos que estavam acompanhando Jesus. Mas quando nós tomamos um versículo como isso, irmãos, olha como que o Senhor tem nos considerado ainda não existindo nós. Naquele tempo, o Senhor Jesus estava andando com seus discípulos. Mas dentro do coração de Deus, dentro do coração da pessoa de Cristo, estávamos nós também. Não é rico isso aqui, irmãos? Não é maravilhoso? Deus seja louvado, irmãos. Quando nós lemos aqui esse capítulo 13, nós vemos a ceia, né? Vemos o lavar dos pés. E aqui nós vemos, irmão, como que inicia alguém que está debaixo dessa graça, vamos dizer. Estamos dando um exemplo, né? A pessoa de Cristo, ele é a graça. Mas nos está trazendo um princípio nesse capítulo 13 de alguém que está sobre a graça de Deus. Como que age essa pessoa que está debaixo da graça? Ele está acima dos outros? Ou ele está como um menor aí, né? Ou como aquele que é servo? E isso aqui, irmãos, na leitura é importante, essa lição que traz para nós. No versículo 12, se o irmão quiser ler, irmão Mauri, por favor.
a partir do versículo 12 na diante do capítulo 13 de João. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o mestre, e o Senhor dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés um dos outros. Aleluia. É impressionante. Glória a Deus. Então, aqui você tem o relato, né, o anterior da experiência de Pedro, quando ele não quis ser lavado os pés. Os irmãos lembram, né? Que ele disse: Não, Senhor, de modo nenhum me lavarás os pés, né? E aqui no versículo 5 disse: Depois deitou a água na bacia e passou a lavar os pés aos seus discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingida, né? E aproximando-se, pois, de Simeão Pedro, a este ele disse: Senhor, tu me lavarás a mim os pés? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço, não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Olha que impressionante, irmãos. E disse Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tem parte comigo. Olha só, irmãos. Que lição, hein? Que Que lição, né? palavra, né, irmão? Que lição. De novo, né, irmão? Nós estamos É, comentando. Voltamos a falar de lavar os pés, né? sim, Lavar os pés uns dos outros. Mas quer um exemplo maior? O sim, próprio Deus, em forma de carne encarnado, ele veio e mostrou a maneira com que é servir. Ele colocou o perdão em algo ilimitado para o ser humano, né? Que é perdoar 70 vezes 7, eu te digo, ele é infinito, né? sim, Então, essa expressão, ele veio para servir, né, irmão? Que sim, irmão. riqueza, hein? É muito rico, realmente. Então, aqui Pedro, no versículo 9 diz: Então lhe pediu o Senhor não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça, né? Olha como que é exagerado. Mas o versículo 10 diz: Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de se lavar senão os pés. Olha aqui, irmãos. Como é que ficou bem claro? Porque o que Jesus está fazendo ali, vamos dizer, os irmãos, os apóstolos ali não entendiam isso ainda, né? Apesar de que era uma prática normal naquela época, né? Os irmãos sabem que quando uma pessoa chegava de uma caminhada longe, né? O que que acontecia com esses pés, né? Hoje tem tudo asfalto por tudo quanto é lado, né? Mas eles chegavam cheios de poeira nos pés, né? Então a prática lá era chegar lá, a primeira coisa, tirar a sandália, né? E lavar os pés e secar os pés com uma toalha. Isso era o anfitrião que fazia com o convidado que chegava, né? E normalmente tinha os escravos, né? Que faziam isso, né? Então não era nem sequer o anfitrião, era o escravo que fazia, né? Então, vamos dizer assim, o último daquela casa que recepcionava para lavar os pés. E o Senhor Jesus, sendo o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, alguém que está acima de todos, o que, que ele fez, irmãos? Ele pegou uma vasilha com água, uma toalha e lavou os pés de seus discípulos. Que coisa impressionante, né, irmãos? Nós temos, não sei se os irmãos já repararam, a prática do Papa quando ele pega aquela simulação que faz, né? Pega também uma vasilha, na toalha e lava os pés dos arcebispos e tal, né? Não é isso que nós temos que praticar. Não é isso que nós temos que fazer como o Senhor exatamente fez. Agora, pelo Espírito, nós entendemos o que significa isso. Quando Jesus fala que ia lavar os pés, é uma necessidade constante que figuradamente todo crente precisa. Não é impressionante, irmãos? Porque lavar os pés aqui não está se diz... O Senhor Jesus, quando Pedro pediu para ser lavado as mãos e todo o corpo, ele disse que quem já se banhou não precisa apenas senão os pés. E o que significa trazendo isso hoje na aplicação espiritual na nova aliança? É que quando nós cremos no Evangelho, irmãos, nós fomos
regenerados, fomos lavados, fomos aproximados de Deus. Então, isso mostra que quando Jesus morre e ressuscita na cruz, agora aconteceu em cada um daquele que crê a regeneração. Ou fomos regenerados, fomos aproximados de Deus. Isso que o lavar que é o todo o corpo, que ele diz, não, já se banhou. E quando João 15 nos fala, né? Os irmãos lembram que tem um versículo que diz que, vamos lá, João 15. Já voltamos aqui, né? Não perca aqui, João 15 agora. João 15, Versículo 2. Vamos ler 1 e 2 para entender. Eu sou a videira verdadeira e meu pai, o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E tudo que dá fruto, que diz, o ele limpa, para que limpa. produza mais frutos ainda. Você vê, impressionante, irmãos. Aqui, esse limpar é uma figura de lavar os pés. O que é o agricultor que o pai faz com cada crente que está dando fruto? É limpar. Então, a figura de limpar os pés é justamente, irmãos, para que nós sejamos aqueles que perseveram ou permanecem na graça de Deus que está sendo manifestada. Já também os comprimidos, viu? E a graça de Deus que está operando em cada crente, irmãos, ela precisa fluir de nós. Então, esse limpar que fala aqui, que é uma figura da videira, é muito interessante. Os irmãos lembram, né? Não sei se os irmãos já viram como que o agricultor faz, né? Ele vai e corta aqueles morrones que já deram fruto, né? E aqueles ramos, né? Que já produziram, vai cortar para que é, na próxima produção possa ter mais fruto. Ou seja, se ele não faz isso, cortar aquilo, não vai dar mais fruto aquele ramo. Então, toda vez que um ramo deu fruto, o limpar é cortar aquela parte, né? Para que na próxima produção ela possa ter mais fruto. Essa era a figura. Mas trazendo espiritualmente, irmãos, a graça de Deus que está operando em nós, em cada irmão, quando é manifesta, vamos dizer assim, qual que é o perigo, irmãos, de que algo que Deus está fazendo através de nós não produza mais fruto? É que nós usurpemos aquilo que Deus estava realizando como algo que provém de nós. Ao perigo, irmãos. Então, todo ramo que estando em mim dê fruto, aqui não dá fruto, o que ele faz? Ele corta. Mas aquele que dá fruto, ele o limpa. O que o Senhor faz com cada crente, irmãos? É limpar para que continue dando mais fruto. Ele limpa de nosso coração qualquer atributo, qualquer sintoma de apropriação, né? Dessa glória. Porque quando aqui ele fala assim, todo ramo que estando em mim dê fruto, o Pai o limpa para que dê mais fruto, vai no 7 agora. Olha o que diz no 7, aqui no capítulo 15. Se permaneceres em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiser. Versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Então, quando você traz a figura de lavar os pés, irmãos, o objetivo, irmãos, é que nós continuemos dando fruto. Em outras palavras, é continuemos ligados a Cristo, permanecendo nele, para que a graça de Deus não seja vã em nós. Paulo disse isso. A graça de Deus em mim não foi vã. Ou seja, quando que a graça de Deus que está operando em um crente é vã a graça? É quando aquilo que Deus está realizando através de alguém seja usurpado como se fosse que procede de nós.
Paulo disse isso muitas vezes, irmãos. Ó, vamos no Gálatas aqui, já voltamos. Nós estamos na linha de João 13, João 15, e agora vamos para Gálatas, mas já voltamos, né? Olha que lindo, irmãos. Gálatas, capítulo 5. Vamos no capítulo 6 direto, irmãos. Eu ia no 5, mas vamos no 6. Versículo 8. Versículos 6, 7 e 8. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça partícipe de todas as coisas boas àquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, olha que impressionante a figura, irmãos, isso também se fará. Por quê? Versículo 8. Porque o que semeia para a sua própria carne, olha que impressionante aqui, irmãos, colherá corrupção. Mas o que semeia para o espírito, do espírito colherá vida eterna. Glória a Deus por isso. E o versículo 10 diz: por isso, enquanto tivermos oportunidade, fazamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então, você vê, irmãos, Outra coisa da versão, Vitor, pode ler, irmão. no versículo 7 e 8. Sim, Não deixem de enganar. Ninguém pode zombar de Deus. sim. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. 8. Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana colherá dessa natureza ruína e morte. Puxa, terrível, Quem hein? vive para agradar o Espírito colherá do Espírito a vida eterna. Aleluia. Mas você vê como que o Senhor nos chama sempre à reflexão, né? É como disse assim, o limpar que Deus está fazendo com cada um de nós é primeiro nos trazer e nos sentar, né? Vamos dizer, uma figura, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abre a sua porta, abre a porta, eu entrarei e serei com ele. A figura lá na Apocalipse, quando o Senhor fala na igreja em Laodiceia, né? É muito interessante, porque a igreja em Laodiceia não via a sua situação. Porque aquele que pode mostrar nossa situação é o Senhor, irmãos. Quem pode mostrar o que está no profundo do coração, as intenções do coração, e não é do outro, irmãos. É nossa própria intenção. Quando nos envolvemos com Deus, as coisas de Deus, o Senhor nos leva sempre à reflexão. Olha o versículo 4 aqui do Gálatas 6. Versículo 3 e 4. Porque se alguém julga ser alguma coisa, olha só, irmãos, não sendo nada, a si mesmo se engana, né? Ou seja, é a graça de Deus que realiza, mas eu estou julgando que é por meio de mim que vem as coisas. Eu que estou fazendo. Você vê que impressionante, irmãos? Qual que era a declaração do apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios 15? Que eu sou o menor dos apóstolos. E em 1 Timóteo ele diz que era o pior dos pecadores. Então você vê, quando ele se envolve com as coisas de Deus, a base não é ele, irmãos. É a graça de Deus fluindo. Por isso que é importante nós trazermos a biografia ou autobiografia de uma pessoa no espírito. Nós precisamos ver primeiro o fundamento. Como é que essa pessoa chega a ter uma vida no espírito 100%? Porque ele enxerga a situação dele, irmão. Quem ele é. E nós, quando nós falamos do apóstolo Paulo, antes dele ser o apóstolo, quem ele era, irmãos? Atos 9, né? Os irmãos lembram? Não vamos lá, porque senão não vamos sair da linha. Mas depois os irmãos leem. Em Atos 9, ele descreve justamente alguém confiante em si mesmo, nos valores dele, nos princípios dele, e até sua autocapacitação que ele tinha. Ao ponto, irmãos, de pegar carta com os principais para prender aqueles que invocavam o nome do Senhor. Perseguir a igreja. E por isso que ele não se achava digno. Se achava o pior dos pecadores
e o menor dos apóstolos. Mas a graça de Deus nele não foi vã, irmãos. Olha isso aqui rico, irmãos. Aleluia! A graça de Deus não foi vã. E a reflexão, irmãos, Aleluia. para nós é que cada um de nós recebemos dessa graça, irmãos. Né? A lei veio por meio de Moisés, né? Mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. E todos nós temos recebido, irmão, todos nós. Não é o irmão fulano que recebeu. Não é um determinado irmão que recebeu. Todos nós temos recebido da sua plenitude. Irmãos, quando nós cremos no Senhor Jesus, a gente não recebeu uma pequena porção de Deus, uma pequena porção do Espírito. Todos nós temos recebido da plenitude. Graça sobre graça. E essa expressão nos ajuda a entender, irmãos, que quando nós estamos envolvidos com as coisas de Deus, quando nós estamos nele, a experiência é que tem que ser graça sobre graça na manifestação de Deus. Ou seja, Deus tem que ser manifestado na nossa vida constantemente, irmãos. E o que acontece quando Deus deixa de ser manifestado? É que nós usurpamos a glória dele. Irmão. Por isso que tem necessidade de lavar os pés. Por isso que tem necessidade de ser cortado, né? Limpo, perdão, não cortado, limpo. Quem que vai ser cortado? Que não dá fruto. É isso que vai ser cortado. Porque diretamente na graça não vai fluir. Mas quem fluiu a graça, que é o fruto para a glória de Deus, então quando é limpo, dá mais fruto, irmãos. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis alguns frutos. Muitos frutos. Nisto é glorificado meu Pai. O irmão Genaro colocou Efésios 4:7. Vamos lá. Efésios 4:7. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Você sabe que, ó, muito rico, irmão Genaro. Obrigado por esse versículo, porque nós estamos falando da graça, né? Aqui, quando você vai no texto original, ele disse: a graça foi concedida a cada um de nós. Então, aqui a figura é extraordinária, porque o dom da graça em cada um de nós é na medida daquilo que nós fomos chamados. Por isso que quando você lê o 7, sempre tem que ler junto com que versículo? Versículo 11 junto. Você lê junto, 7 e 11, né? Que diz: ele mesmo concedeu para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Ou seja, a graça de Deus manifestada, vamos dizer, a figura em original é homens dons. O dom de Deus, ou a graça de Deus se manifesta através do que aquelas pessoas realizam. Então, o dom que é o Espírito é na medida a cada um conforme o chamamento dele. Por exemplo, o dom da graça, o dom do Espírito em nós é para ser um apóstolo. Vamos dizer assim, nós já temos os apóstolos, já temos os apóstolos, que o testemunho que eles deixaram, vamos dizer, a doutrina dos apóstolos, já temos. Então, nós temos temos apóstolo, homens apóstolos, temos, e estão nas escrituras. Ou seja, por exemplo, quando nós falamos assim que o Senhor está levantando apóstolos, né? Procede? Não procede, irmãos. Porque os Não apóstolos. procede, irmão. Exatamente, porque os apóstolos já temos. Quem são os apóstolos que nós temos em tempo presente contínuo? São aqueles que Deus levantou, irmãos. Que estão mencionados nas Escrituras. Que eles trouxeram a base do testemunho da doutrina de Cristo. Foi através daqueles apóstolos. E que nós temos aqui o irmão Paulo, né? O apóstolo Paulo. O servo de Deus. Ó, mas você vê, continua dizendo o 11, né? Concedeu para apóstolos, outros para profetas,
outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E você vê em plural, irmãos, porque, vamos dizer, nesse ministério de frutificar, né? Ou de edificar, Deus levanta homens dons, pessoas, conforme o chamamento delas, para a obra da edificação. Olha o versículo 12, irmãos. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Para quê, irmãos? Para que eles fiquem dependendo de uma pessoa toda a vida deles? Não, irmãos. Para o desempenho do seu serviço. Tá vendo, irmãos? Ou seja, Deus se manifesta através de irmãos para que os irmãos desenvolvam o ministério deles, conforme a medida do dom que receberam. Mas o que nós vemos hoje, irmãos, lamentavelmente? Homens que se levantam como dono da grei, como proprietários, para dominar sobre as pessoas. E as pessoas ficam 20, 30 anos debaixo do jugo daquela pessoa, sendo anormal. Isso não é, irmãos, o que está falando aqui, do dom de Deus sendo manifestado na pessoa. Tem um objetivo esse dom. Fazer com que aquelas pessoas que estão sendo ajudadas possam desenvolver o seu serviço, o serviço delas para com Deus. É o que Paulo fez no capítulo 18, quando ele pegou Ananias e Safira, né? Lembra os irmãos? Capítulo 18, o irmão lembra que o irmão menciona lá, né? No capítulo 18. É, perdão. O irmão, aqui a Lília me corrigiu, Ananias e Safira, não. É Áquila e Priscila. Então, perdão. Quando Paulo pega Áquila e Priscila, né? Ajudou a eles a desenvolver o seu serviço. No capítulo 18, você tem a leitura lá, irmãos. Como Paulo foi junto com eles, morou com eles, né? Imagina o apóstolo Paulo pegou aquele casal que fazia a mesma. Eles construíam tendas, né? Então aproveitou aquele cenário, foi morar junto. Você não gostaria de ter um irmão Paulo morando junto, irmãos? Sem pagar aluguel? Oi, irmão, que privilégio, hein? E aqui, irmãos, nós vemos a experiência do apóstolo Paulo no capítulo 18. A gente tá indo fora, né? Mas é bom trazer essas coisas que nos ajudam, né? Nós estamos falando, em base ao versículo que o irmão Genaro trouxe, que é o capítulo 4, versículo 7, que é na medida do dom da graça, né? É o dom do Espírito e na medida de cada um, conforme o chamamento que ele. Então, Paulo, ele disse de si mesmo, a graça que me foi concedida, que é o dom do Espírito, não foi vã. Porque eu trabalhei muito mais do que estes. Quando fala assim, muito mais do que estes, se refere a quem? Os apóstolos. Os outros que são, vamos dizer assim, apóstolos juntamente com eles, né? Aí, vamos dizer, o resto dos apóstolos tinha um ministério entre os judeus. Então, o apostolado de Paulo é entre os gentios, como nós lemos. Mas a graça de Deus nele não foi? Não foi vã. Não, Isso, não foi irmãos, não. que maravilhoso, né? Que exortação para nós, porque nós não estamos exaltando a pessoa de Paulo, nós estamos exaltando a graça de Deus em Paulo, que é o dom do Espírito nele. Então, qual o objetivo do dom do Espírito em Paulo e assim como todos os irmãos? Versículo 12 de novo. Antes lá, vamos ler de novo, versículo 12 do capítulo 4. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. O objetivo, irmãos. Até que eles, diz assim, Paulo está escrevendo aqui, até que todos eles cheguem à unidade da fé. Vamos dizer assim, Paulo está dizendo daquelas pessoas lá, né? Até que todos esses irmãozinhos que eu estou cuidando cheguem à medida da fé. Não, Paulo não diz assim, irmãos. Porque apesar de que a pessoa tem o ministério,
ou tem esse dom sendo manifestado, né? Como aqui vai mostrar esses serviços, ele também precisa chegar, irmão. Por isso que ele se inclui. O que que ele diz? Até que todos cheguemos. É que se inclui também a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Se alguém, irmãos, pensa que já chegou ao pleno conhecimento da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, eu acho que ele já vai embora. Não precisa mais ficar aqui na terra, viu? Ele pode ser colhido já. Coisa que não existe, né, irmão? Eu estou fazendo em forma de ironia, né? Se alguém diz que já tem a plenitude da unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, irmão, é insondável. Nós precisamos da eternidade para isso. É lógico que nós, quando falamos da unidade da fé, está mostrando a nossa união com Cristo, né? Nós já estamos totalmente unidos a Cristo na sua morte, estamos vivendo plenamente nesse andar no Espírito, e a resposta é não, ainda não alcançamos isso. Nós estamos caminhando essa plenitude da unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Olha a expressão agora. A perfeita varonilidade, a medida da estatura do quê? Da plenitude de Cristo. Oi, irmãos, que maravilhoso, né? Como que o Senhor nos tem conduzido nossa vida a essa plenitude? Quando nós falamos que Cristo está em nós pelo Espírito e todos nós temos recebido da sua plenitude. Então, não é que é parcial, é que nós ainda não temos alcançado o que nós temos recebido. Então, o Espírito que vem morar em nós, ele nos está conduzindo a essa perfeita varonilidade que já está em nós. Nós recebemos da plenitude dele. E pela graça sendo manifestada, é um constante limpar em nós, irmão. Quando vem uma palavra para nós, é o Senhor nos limpando. Quando vem circunstância na nossa vida, é o Senhor nos limpando. Porque o objetivo do Senhor é que demos muito fruto. Quando na árvore, irmãos, não dá mais fruto, ou você corta ela ou você cura ela, né? Porque tem plantas, por exemplo, nós temos um limoeiro aqui, que ela enche de limão essa planta, todo o tempo limão. Mas agora ela começou a ficar doente, aquela planta. Ou a gente trata ela, vamos dizer, a figura, né? Para que continue dando fruto, ou cortamos ela. Porque do jeito que ela está, ela vai terminar não dando mais fruto. Ou os frutos dela vão ficar doentes, né? Então você vê como que é, irmãos. O objetivo da nossa caminhada e peregrinação é que nós demos frutos. Agora nós entendemos pela palavra de Deus que o limpar dos pés tem um objetivo. Qual que é o objetivo de limpar os pés, irmão? Que o Senhor está nos limpando os pés todos os dias. Frutificar, né, irmão? Frutificar, irmãos. Nós, irmãos, já temos nos banhado espiritualmente. O que é o banho espiritualmente? Nós estamos na fé. Isso é. Nós já recebemos essa graça. Mas é graça sobre graça. Nós já temos recebido a plenitude. Mas nós precisamos caminhar para essa perfeita varonilidade. O Senhor nos está conduzindo, irmãos, pelo Espírito, através dos homens dons, que fala aqui, né? Para que cheguemos a essa unidade, essa perfeita unidade, ao pleno conhecimento do Filho de Deus e à perfeita varonilidade da medida do irmão Paulo. Não, é a medida de Cristo, da plenitude de Cristo. E aqui, irmãos, olha como que o Senhor é claro com as coisas. Versículo 14. Quer ler, irmão Mori? Tá fechado, irmão. Repete a passagem, o versículo. Agora, Efésios 4:14. estamos aqui. Estou aqui. Para que não
não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Versículo 15 também, irmão. Desde aquela época, hein, irmão? Mas seguindo a verdade em amor, Amém. cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém. Glória a Deus. Nós estamos compartilhando na reunião ontem, né? E os irmãos lá, como nós precisamos, e toda vez que nós participamos da ceia do Senhor, e nós vamos falar daquele acontecimento glorioso da morte do Senhor, toda vez que você entra naquele desenvolvimento do que aconteceu na cruz do Calvário, sempre vê mais luz. Essa é a expressão que os irmãos usaram. Você vai participar 500 mil vezes sobre a ceia do Senhor e sempre, irmãos, vai ser novo. Nunca vamos cansarmos de falarmos do que aconteceu com o Senhor Jesus, dessa morte gloriosa. E sempre tem que invadir um sentimento, uma emoção, irmãos, do que Deus fez em Cristo Jesus. Amém, Pai. Porque, irmãos, é como disse, toda vez que você toca naquele assunto, o Senhor está limpando o nosso coração, para nós nos atribuirmos nenhuma coisa para nós. Nós não usurparmos a glória que pertence a Deus, irmão, e nos colocarmos na posição correspondente. Qual é a posição que nós precisamos estar? É unidos a Cristo na sua morte, para que a graça de Deus possa fluir. Quando nós estamos unidos a Cristo, irmãos, nós vamos ver algumas declarações aqui do apóstolo Paulo, como ele entende isso de uma maneira muito clara, e é 2 de Coríntios. O livro mais impressionante, irmãos, que nós podemos falar o dia inteiro, semanas, anos, é 2 de Coríntios. E o irmão faz uma reflexão que nós precisamos ler todos os dias 2 de Coríntios. Pode ler, irmãos, 2 de Coríntios todos os dias. É muita riqueza, irmãos. É muita palavra que não nos deixa nos ressaltarmos a nós mesmos. É Porque, verdade. porque ali nós vemos, irmãos, que o caminho de servir ao Senhor é um caminho de cruz. É um caminho de autonegarmos. É lógico, não é negar a si mesmo com a carne. É tomar a posição que nos corresponde pela fé. Sempre Ele sendo exaltado na nossa vida, irmão. Então, quando nós caminhamos nessa peregrinação que o Senhor nos tem chamado, nos tem convidado para participarmos daquelas bodas, né? Sempre tem uma exclamação: Maranata. Vem, Senhor Jesus. Aí, capítulo 22 de Apocalipse, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem: Vem, Senhor Jesus. Mas quando nós temos projetos e planos aqui na terra, não falamos isso, irmão. Não, ainda falta, não, Senhor. Não, não vem ainda. Ainda não terminei a faculdade. Ainda não entreguei o projeto. Ainda não comprei minha casinha. Tá vendo, irmãos? Quando nós estamos debaixo da graça sendo manifestada, nós estamos, sabe, irmãos, fora do tempo. Você vê, irmão, É verdade. quando você está andando aqui na Terra, você tem toda hora o relógio, né? Horário para isso, horário para aquilo. Eu não estou falando que você não vai ser assim, né? Mas quando nós estamos debaixo da graça, irmãos, o que importa não é nós, senão que Deus seja manifestado. A vontade de Deus sendo realizada. Amém. E o Espírito vai nos guiar a toda a verdade para que isso aconteça. O guiar do Senhor a toda a verdade é para que seja glorificado Deus em nossa vida, irmãos. Amém. Não é para defender uma tese, um posicionamento doutrinário. É para que Deus realize sua vontade em nosso viver, irmãos. E a glória seja dele. Esse é o lavar Amém. dos pés, irmãos, que o Senhor está fazendo com cada um de nós. Né? O Senhor pegou na vasilha, pegou água na vasilha, a toalha, e se inclinou para lavar os pés. Amém.
Oh, irmãos, como nós precisamos nos lavar os pés uns aos outros, né? Nos encorajar mutuamente para prosseguirmos firmes, apesar de nós passarmos por muitas lutas, dificuldades, não podemos perder o alvo, irmãos. Nós juntamos recentemente com minha família aqui em Moarama, meus parentes, né? E faz tempo que nós não estamos nos juntando, né? Até nós, um tempo fazíamos reunião. Mas foi o motivo do aniversário do Lourenço, que é um sobrinho. Aí vieram todos os parentes, nós reunimos na casa de um deles, né? E aí, de repente, pediram para orarmos, vou trazer uma palavrinha. E eu levantei e falei assim para meus parentes, né? Olha, ainda bem que o Lourenço cumpre aniversário, porque motivo para nos juntar. Mas o único motivo que nós precisamos nos juntar é por causa de Deus. O melhor motivo, né? Porque nós, apesar de sermos parentes, somos irmãos em Cristo. Irmãos, foi uma reação tão linda, porque eles falaram assim, depois que terminou esse compartilhar, ele falou, vamos fazer reunião em casa. Partiu deles. Então, o resultado é lavar os pés, irmão. Você traz uma palavra que leva para Cristo, a pessoa mesma, ela percebe sua situação. Não precisa se apontar. Ah, você está errado nisso. Porque quando você junta os parentes, às vezes você vem cobrança, né, não vem? Não precisa, irmão. Traz a palavra, você vai ver. E na palavra o Senhor vai falar o coração. Mas nós precisamos estar debaixo dessa graça. Graça sobre graça. Humilhar-os debaixo da mão poderosa do Senhor, né, irmãos? E em seu tempo ele você saltará. Então, graças ao Senhor que nós estamos confiantes, caminhando nessa peregrinação com alegria, confiantes, né? Sabendo que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Sabendo que a graça de Deus em nós não é vã. Porque, irmãos, toda vez que Deus se manifesta, Ele quer continuar sendo manifestado na nossa vida. Quando nós começamos a lembrar, não sei se os irmãos acontece com você, do 1999, eu fui lá e eu falei para uma família. Faz 20 anos dessa experiência. Não temos mais experiência novas, né? Aí parece que a graça de Deus foi truncada, irmãos. Naquele tempo a graça de Deus está se manifestando, por que agora não? Essas são perguntas que nós não devemos fazer, cada um de nós, irmãos. A graça de Deus está fluindo ou não? Está vendo frutos que glorificam a Deus na nossa vida ou não? E a resposta é: de Deus não se soma. Aquilo que nós semearmos, certamente colheremos. Aquele que semeia para a sua própria carne, a graça não está mais, irmãos. A graça vai fluir quando nós estamos semeando para a carne? Não. Vai cegar corrupção, morte. Mas o que semeia para o Espírito vai colher vida eterna. Amém. Aleluia! Glória a Deus! Deus seja louvado, irmãos. Eu vou parar por aqui porque, irmãos, queria falar muita coisa, não deu para falar. Me desculpe os irmãos, mas eu acho que os irmãos têm também sentimento para falar. Eu já falei bastante, mas que essa graça em nós, pelo lavar dos pés e pelo cortar do ramo que deu fruto, o Senhor nos leve e nos continue a produzir mais fruto que glorifica a Deus, irmãos. Que esse espírito que está em nós não seja entristecido, né, irmãos? Quando você entristece o espírito foi o selo em nós para aquele dia glorioso. É quando nós estamos vivendo para nós, irmãos. Semeando para nós mesmos. Por mais que seja coisa boa, né? Mas nós estamos nesse mundo como peregrino, irmão Riquelme. Estamos aqui como peregrinos. Nós somos passageiros. E se não, pergunta para uma pessoa que está no leito de morte. Pergunta para ele se não é passageiro, irmão. Essa é a pessoa mais, vamos dizer assim, que vai, com mais clareza vai falar que é passageiro. Porque quando nós estamos em nossa força natural e nosso empreendimento das coisas nossas e tudo que nós fazemos, o que menos lembramos é das coisas negativas. Nós estamos correndo sobre algo que nós queremos, projetado para aquilo,
que não é mal, né, irmão? Eu não estou falando que você tem que ser só ler a Bíblia todo dia. Não estou falando isso. Mas é o coração que é o problema, irmão. Nosso coração é que se apega. Por isso que o lavar dos pés é importante, irmãos. Não sei se os irmãos já viram alguma vez. Eu, por exemplo, trabalhava numa fábrica de tijolo na Argentina, quando eu era adolescente. E eu ficava tudo cheio de lama, irmãos. Mas chegava em casa, eu tinha uma vasilha e lavava os... Sabe como ficava aquela água depois de lavar os pés ali? Preto ficava. Preto ficava. Irmão, quando o Senhor nos lava os pés, que é o coração, ele tira a sujeira de nosso coração, das contaminações desse mundo e da carne, irmãos, para que nós voltamos à trilha correta. Você já viu um trem que saiu da trilha? O que acontece com ele? Ih, aconteceu, os vagões vão para tudo quanto é lado, saiu da trilha. Nossa catástrofe espiritual é porque saímos da trilha da graça e ficamos na trilha da carne, da produção do homem, né? Do que o homem faz. Mas quando nós voltamos para a trilha pelo lavar dos pés, nós continuamos para o alvo, irmãos. O nosso alvo é Cristo! Nosso alvo é a glória de Deus sendo manifestada na nossa vida. Deus seja louvado, irmãos. Glória a Deus. Eu paro por aqui, irmãos. Vamos prosseguir compartilhando.